Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos no momento EBD, mais saber, mais viver. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 2, a Igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. Então, como já tem a videoaula do pastor José Gonçalves, né, explicando toda a lição de uma forma tão didática, bem precisa. Também tem a revista, né, de mestre, tem o livro de apoio, né. Eu vou fazer só alguns destaques, alguns pontos principais aqui dentro do conteúdo da lição, né. Até porque ela está muito bem didática, muito bem trabalhada, a reflexão que nos traz, né, todo a estrutura pedagógica, estrutural da redação, e o conteúdo escrito pelo comentarista José Gonçalves está muito bem trabalhado, né, trazendo uma boa reflexão para fazer as devidas aplicações na escola bíblica dominical. A Igreja de Jerusalém, a primeira igreja local, modelo a ser seguido. Eu coloquei esse outro título, né, abaixo aqui, colocando a Igreja de Jerusalém é a primeira igreja local, que ela é fruto, que ela nasceu no dia de Pentecostes. Na aula passada, a gente até ressaltou na lição, dizendo que a igreja tinha nascido, né? A igreja foi criada, a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Não é? A igreja sempre existiu como projeto, como plano, na mente do Criador. Isso a gente pode ter por base Efésios capítulo 1, do versículo 1, 2, 3 e 4 em diante. Né? Então, essa questão, a igreja só veio nascer porque Israel falhou, fracassou e etc. Aí Deus entra com o plano B, que é o projeto da igreja, nada disso. Né? Deus não tem plano B, Deus sempre tem plano A. Né? Essa questão de plano B, C, D, Deus não tem. Deus só tem o plano A, o plano primário, segundo a sua ciência, sua presciência, o seu conhecimento. Então, a igreja sempre existiu na mente, no coração de Deus, no projeto da redenção, no projeto da criação de Deus. A igreja sempre existiu, né? Porque ela foi criada, foi gerada pelo próprio Deus lá na eternidade. Todavia, ela passou a existir, né, como a igreja inaugurada no dia de Pentecostes, né? Então, como o comentarista colocou que ela nasceu no dia de Pentecostes, é no sentido funcional, né, onde que ela foi inaugurada, onde que ela começou e etc. Então, a igreja de Jerusalém, né, que dentro do texto a gente até coloca aquela linguagem que Paulo, né, até chama de igreja mãe, né, a igreja que é a referência para as demais igrejas, né, para as demais igrejas que assim aconteceu, ok? Então, nesse contexto que a gente vai trabalhar, caiu aqui a imagem, no contexto que está em apreço, né, que nós vamos trabalhar, tem por base o alvo principal, né, a igreja local, a igreja modelo a ser seguida. Então, a igreja de Jerusalém é a primeira igreja local, diante das demais que vão ser fundadas, como a igreja de Antioquia, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, né, e as demais igrejas de todo o decorrer da história. Então, a gente pode pegar também a igreja de Jerusalém, foi o primeiro centro religioso, o primeiro centro missionário, a base missionária. A igreja missional é a igreja mãe, a igreja de Jerusalém, como a primeira igreja local. E depois vai ter outros centros missionários, como a igreja de Antioquia, né, que vai ser a igreja gentílica, né, a igreja de Antioquia, né, onde que os cristãos, onde que os crentes vão ser chamados pela primeira vez de cristão, e de lá também vai ser uma base, né, missionária, missional, e também um grande centro religioso. E assim vai acontecer com a igreja de Roma, vai acontecer que ela vai ser um grande centro religioso na história do cristianismo, na história da igreja, e assim também a igreja também lá, a igreja portuária no Egito, em Alexandria, vai ser um grande centro religioso para dentro da história do cristianismo e também dentro da história da igreja, ao qual nós estudamos no bacharel de teologia, do bacharel de teologia. Todavia também vai ser erguida também uma grande igreja, né, que é a igreja de Constantinopla, que vai ser um grande centro religioso. Todavia, a primeira igreja local é a igreja de Jerusalém. Né? A igreja de Jerusalém surge como a primeira expressão da comunidade cristã. Seu nascimento ocorre após o Pentecostes, como resposta direta à ação do Espírito
e da pregação de Pedro, mesmo enfrentando dificuldade, mesmo enfrentando. Ela é modelo, mas ela não é igreja perfeita, né? Até porque a gente vai ver alguns problemas que vai destacar nas demais lições, né? Precisamente aqui o problema que está registrado em Atos capítulo 5, né, que fala da questão da hipocrisia, né? Da hipocrisia de Anania, Ananias e Safira. E no capítulo 6 tem a questão da murmuração, na distribuição da parte social, da cesta básica, tal, e etc. Aconteceu a questão das murmurações que aparece no capítulo de número 6, onde que os apóstolos escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, né, dos quais se destaca Filipe e Estevão, né, diante dos 7, e também os apóstolos tiveram uma iniciativa muito importante, né? Então, nós vamos escolher alguém que sirva a mesa, que trabalhe com a parte social, os diáconos que venham servir a igreja na parte social, no departamento social. Todavia, nós, os apóstolos, ficaremos na labuta, no trabalho da palavra de Deus. É por isso que Paulo ressalta em 1 Timóteo, né, quem aspira o episcopado, excelente coisa, almeja, deseja, né, um desejo ser pastor, ser bispo, pastor, ministro da palavra de Deus, ok? Então, está aqui a Igreja de Jerusalém como uma igreja modelo, né, que tem toda uma estrutura muito boa que a gente vai ver aqui. Eu fiz algumas questões aqui nesse slide, né, destacando os principais pontos aqui, por sua estrutura espiritual, doutrina, comunhão e oração. Era uma igreja que tinha toda uma estrutura espiritual, e nessa estrutura era alimentada de doutrina, comunhão e oração. É por isso que quando Paulo fala lá nas cartas dele, nas 13 cartas, precisamente na carta de 1 Coríntios, capítulo 14, né, ele diz que no culto tem doutrina, tem salmos, né, tem oração, tem revelação, tem profecias, tem línguas, mas tudo para a edificação do corpo. E a igreja de Jerusalém tinha tudo isso, né, como uma igreja modelo. Pela vivência prática da fé, né, pelo testemunho público que atraía novas vidas, realmente ela causou impacto, né, em toda a estrutura geográfica, política, econômica, social de Israel. Então, o texto básico aqui que vai ser trabalhado na lição é o livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 ao versículo 47. Então, a aplicação que a gente coloca, né, ser igreja é viver a fé com intencionalidade e verdade. Então, isso que é a base de viver como igreja, é viver a fé com intencionalidade e verdade. Outra questão, vamos lá. O tópico aqui que eu coloquei, uma igreja com sólidos alicerces. Quais são? Uma base. Uma igreja com fundamento doutrinário. Então, assim, toda igreja, né, tem que ter a base, o fundamento, que são as doutrinas fundamentais da fé cristã. Eu já falo o nome, doutrinas fundamentais da fé cristã. É um fundamento, é um alicerce, é uma base sólida, né, que a igreja tem que ter. Então, essas doutrinas como Trindade, Jesus, Espírito Santo, salvação, são doutrinas inegociáveis, são doutrinas que ela é centrais, cardeais, são base, né, as doutrinas básicas, as doutrinas fundamentais, porque são fundamentos. Se você mexer no fundamento, todo o edifício, a igreja cai por terra. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Isso está registrado no versículo 42 do capítulo 2 de Atos, né? A didaquê, do grego, né, significa ensino, né? Ensino normativo, transmitido com autoridade apostólica, né? Transmitido com autoridade apostólica. A base da fé cristã não era emocional, mas ensino contínuo e responsável. Então, a questão, claro, que o homem é um ser tricotômico, né, diante da tricotomia, pegar assim na visão da teologia pentecostal da Assembleia de Deus, defende a questão da tricotomia. Então, o homem é espírito, alma e corpo. No nosso espírito está a nossa fé, está essa parte a parte religiosa, né? Então a fé, a consciência, que aprova e desaprova. Na nossa alma está o centro da nossa personalidade, né? O intelecto, o sentimento e a vontade. No nosso intelecto está a razão, está a memória, está a imaginação, e também, dentro também da questão
do nosso sentimento, né, está voltado a esse sentimento, emoções, etc., porque nós não somos máquinas, não somos robôs, né, somos pessoas que temos sentimento, temos emoções e temos também a nossa vontade. Então, intelecto, sentimento e vontade. Então, nesse contexto, Paulo diz lá em Romanos capítulo 2 que o nosso culto é racional. Né, é racional. Então, tem toda a dimensão de você como ser racional, em adorar a Deus, né, em espírito e em verdade, adorar a Deus, né, dentro de um culto, né, que possa ser um culto, como Paulo falou, né, sem nenhuma confusão, mas um culto que seja para a glória de Deus. Então, está aqui a base para termos um culto em uma direção correta de um culto, é ter uma boa administração eclesiástica e, precisamente, uma igreja muito bem doutrinada. A doutrina apostólica era centrada em Cristo ressuscitado. Então, a doutrina apostólica era cristocêntrica, né? Se baseava nos ensinos de Cristo. Eu coloquei aqui no meu livro, aqui, né, que está em e-book, né, que está na Eduz, né, Trindade, uma verdade negociável. Então, aqui eu coloquei na parte 2 aqui o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade, porque eu estou falando de Trindade, né? A Igreja Apostólica, a Igreja de Jerusalém, em seus primórdios, lia o Antigo Testamento à luz dos ensinos de Jesus. Os apóstolos não se preocuparam em escrever o que hoje reconheceríamos como uma teologia sistemática, né? Hoje nós temos todas as doutrinas fundamentais da fé cristã, as doutrinas centrais, como doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina dos anjos, tudo bem organizado. Você chega na biblioteca, numa livraria, que vai comprar um livro de teologia sistemática ou então de doutrinas bíblicas, eles estão lá todo organizados. Todavia, na época que os discípulos começaram, os apóstolos começaram a pregar, e a fundação dessa igreja não tinha essa organização que nós temos hoje. Olha que nós estamos no terceiro milênio, século XXI, um avanço total, né, em tempo e espaço. Então, eles não tinham uma teologia, as doutrinas bíblicas organizadas. Tudo era simples. Não havia uma necessidade de elaboração e organização das principais doutrinas da fé cristã. Entretanto, o evangelho era transmitido oralmente, não tinha nada escrito. Jesus não deixou nenhum manuscrito escrito para ele. E seus discípulos compartilhavam o que ouviram, viram, vivenciaram durante sua jornada com o mestre. Tá? Então, os apóstolos desempenharam um papel crucial na liderança, na organização, na estruturação das igrejas locais, quando surgiram desafios específicos. Aí que começa o apóstolo São Paulo a escrever as primeiras cartas, né? Que são os corpos paulinos, que foi os primeiros escritos do Novo Testamento. Né? Então, quando começou a acontecer desafios, problemas circunstanciais, eles começaram a escrever epístolas, né, que se tornaram parte do Novo Testamento. E essas cartas, né, que vão ser escritas futuramente, vão fornecer orientações doutrinárias e práticas para os crentes, abordando questões específicas enfrentadas pela comunidade cristã. Ok? Então, a igreja apostólica sustentava firme a historicidade dos quatro evangelhos, que transmite fielmente as ações e ensinamentos de Jesus para a salvação eterna dos homens. Então, como eu bem coloquei aqui no meu livro, Trindade, uma verdade negociável, que está na Eduz, você pode estar adquirindo meu livro. Então, nesse contexto, Jesus não deixou nenhum manuscrito escrito para eles, não deixou nenhum manuscrito, né? Jesus, a única vez que Jesus escreveu foi quando escreveu na terra. E só foi aquele, nós nem sabemos o que ele de fato escreveu. Todavia, o que ocorre nesse sentido é que os apóstolos, eles começaram a pregar o que eles ouviram, o que eles viram, né? O que eles aprenderam com o mestre durante os seus 3 anos, segundo o Evangelho de João, que fala que o ministério público de Jesus foi 3 anos. Então, a doutrina dos apóstolos aqui é uma doutrina cristocêntrica, que se baseia tudo nos ensinamentos de Cristo, né? Todos os ensinamentos de Cristo. Outra questão, que o paralelo que eu coloquei aqui, Efésios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, né? Esse fundamento aqui dos apóstolos e profeta, que esse fundamento, né, significa doutrinas, ensinos, né, que a igreja em si, o cristianismo é apostólico, a igreja é apostólica porque nós se baseamos nos ensinamentos dos apóstolos, ok? Então a igreja está fundamentada nos ensinos dos apóstolos e profeta, assim como Paulo coloca no capítulo 2, versículo 20. E não entra em contradição o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, quando ele fala que existe só um fundamento, e esse fundamento é Cristo,
o nosso Senhor. É a pedra de esquina, é a principal pedra. É o que Pedro colocou, que só existe, né? Uma só pedra de esquina, né? Mas nós somos pedrinhas, edificadores, né? Desse grande edifício. E Paulo coloca aqui nessa linguagem arquitetônica, nessa linguagem de projeto, né? Coloca fundamento, mas ele coloca os operários que trabalham nela, apóstolo, profeta, pastores, e assim vai o decorrer na história da igreja. Então, é uma mensagem cristocêntrica. A aplicação que a gente pode colocar aqui nesse conteúdo, toda a igreja bíblica precisa estar enraizada na palavra e não em opiniões. Então, é o seguinte, uma igreja, ela tem que estar enraizada, fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, na doutrina. Uma igreja que só tem louvor, só tem louvor, só tem louvor e não tem doutrina, ela faz, vai cair, né? Ela não vai permanecer, ela vai cair por terra, porque o que permanece, o que estabiliza, o que vem enraizar é a palavra de Deus, e não as ditas opiniões, né? As doxas, né? Não as ditas opiniões, mas sim a palavra de Deus que traz firmeza em todos os sentidos. É o que Paulo diz em Romanos 10:17, a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Perseverança no ensino e discipulado, né? A perseverança aqui no grego, né? Insistência, firmeza e constância, isso que significa perseverança. A doutrina transmitida oralmente era acompanhada de prática e exemplo, igual eu falei. Eles não tinham ainda cartas, não tinham o Novo Testamento. O que eles pregaram, o que eles propagaram, o que eles professaram foi com base os ensinos cristocêntricos, né? Eu estou colocando de Jesus, não é? Então, nesse contexto assim, eles basearam toda a sua mensagem, os seus projetos, aquela mensagem que Pedro pregou, ele pregou a mensagem do Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. Até porque a palavra apóstolo significa testemunha ocular da morte e da ressurreição de Jesus, né? O discipulado era mais relacional do que teórico, né? Então, é isso aqui. Então, a base da igreja que do discipulado, daquelas almas que vão se converter, que são quase 3.000 almas, né? Então vai ter todo o discipulado, todo o ensinamento para esses novos pupilos, para essas novas pessoas que vão se ingressar na igreja. Então vai ter mais a questão do relacionamento do que uma dita teoria oca, vazia. Era a formação integral do caráter cristão, né? A questão do fruto do Espírito. Então, Colossenses 1:28, advertindo a todo homem para apresentá-lo perfeito em Cristo. Então, eu se apresentar o homem perfeito em Cristo, claro que não é uma perfeição, uma dita perfeição, né? De, não dizer como Deus, mas uma perfeição de um bom caráter, para se esmerelar, para se trabalhar. Isso precisa através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade que vos libertará. Então, somente a palavra de Deus nos leva até os céus. E somente Cristo, né, como está registrado em João capítulo 14, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele que é Cristo. Então, o aperfeiçoamento de chegarmos até sermos varões, né, até chegarmos aquele dia no céu, o que vai nos preparar é a palavra de Deus. A perseverança, na verdade, é escudo contra a instabilidade na fé. Então, devemos perseverar. Uma igreja relacional e piedosa, né? O que era a igreja de Jerusalém como a igreja modelo, a primeira igreja local da época. A perseverança na comunhão, a koinonia, a palavra grega, né? Participação, vida compartilhada. Então, eles tinham uma koinonia. O que a gente fala é o seguinte, a nossa koinonia, a nossa comunhão vertical para com Deus, mas a nossa koinonia tem que ser horizontal para com o nosso próximo, ter uma vida de participação, uma vida relacional, uma vida compartilhada com o outro, com o próximo, né? Que possamos viver o verdadeiro evangelho da palavra de Deus. A fé era vivida com envolvimento mútuo, né? O que a igreja sempre fazia, né? No decorrer da história, como está registrado no capítulo 2, 37 a 47. A piedade era expressa na ajuda prática, no partir do pão e nas orações conjuntas, né? Era isso que era a igreja. Não era uma reunião ocasional, mas vivência diária de fé e serviço. Então, a igreja que exercia totalmente o amor,
exercia a comunhão, exercia um relacionamento muito de irmão para com irmão, né? Esse amor fraternal, também o amor agape, né, o amor ágape, né, o amor divino, realmente uma família, a igreja é uma família, como Paulo fala isso em Efésios capítulo 2. Então, a igreja como uma família, e Cristo como cabeça dessa família, que vem oxigenar, que vem nos trazer o alimento, né, para toda a estrutura do corpo, e todos os membros dessa família, que é a igreja, precisa estar coesos, precisa estar em coinonia, né. O paralelo que nós colocamos aqui é o Salmo 133, versículo 1. Quão bom é que os irmãos vivam em união, né? A gente pode fazer um paralelo aqui à questão do Salmo 133, que o irmão vive em união, vive em comunhão, vive com unia. É o que a Igreja de Jerusalém passa e nos deixa como exemplo escrito no livro de Atos. A igreja não é um evento, né? Não é um clube. A igreja é corpo vivo, relacional e comprometimento, né? A igreja não é um salão de luta livre, de UFC, a igreja não é um salão, né, para jogar tênis, ping-pong, sei lá o quê, videogame. A igreja no sentido de um corpo físico, né, de a igreja onde nós congregamos, né? Então, a igreja, nesse sentido, e a igreja, vamos colocar a igreja no aspecto invisível. A igreja, no aspecto invisível, é o corpo de Cristo. E a igreja, no aspecto visível, é a igreja local, como a igreja de Jerusalém e as demais igrejas. A igreja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, são igrejas locais, a igreja visível. Então, a igreja não é somente um evento, um clube, né? Um local que se reunimos para encontrar amigos, etc. Tal. A igreja é um local onde que a gente vai vivenciar a verdadeira coinonia, o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Como é que é aqui o ponto? Aqui, o batismo como sinal de fé. O batismo como sinal de fé, né? Arrependei-vos e cada um seja batizado. Atos 2:38. O batismo era resposta pública ao arrependimento. O arrependimento, né, aqui metanoia, mudança profunda de mente, de opinião, de comportamento, de vida. Então, arrependimento significa mudança de mente, mudança de opinião, mudança de comportamento, né? Dessa volta novamente para o lado da verdade. Então, aqui acontece algo muito importante. O batismo não era rito, mas sinal de nova vida e nova pertença, né? Então a gente pega aqui uma nova vida, baseada em Romanos capítulo 6, versículo 4, para que andemos em novidade de vida. Então, o que aconteceu na mensagem, a primeira mensagem pentecostal, a primeira mensagem, né, que realmente vai agregar quase 3.000 almas que se converteram à fé cristã. Então, Pedro pregou, e de lá as pessoas realmente se compungiram, as pessoas, ele confrontou, a mensagem de Pedro foi confrontar o mais vil pecador. E esse confronto gerou arrependimento, né, de cada um daquelas pessoas que ouviram. Então, quase 3.000 almas se converteram. No dia de Pentecostes, Jerusalém naquela época, né, no século I, Jerusalém poderia ter de habitante em torno de 25.000 a 30.000 habitantes. Então, nas festas de Pentecostes, quando acontecia a festa, chegava, né, em torno de 70 a 100.000 pessoas, né, que estavam ali em Jerusalém dessa festa de Pentecostes, né? Era 30.000 os moradores, então aumentava mais, se fosse para 100, aumentava mais 70.000 que chegava lá, que eram os peregrinos, que eram judeus de outras nacionalidades, que estavam visitando a terra de Jerusalém nas suas peregrinações, e etc. Então, de lá daquela multidão de gente, quando Pedro pregou naquela manhã, quase 3.000 almas se converteram. Então, nós temos 3.000 almas que se converteram à fé cristã, né? Então, eles já tiveram o nome deles escrito no livro da vida, é a primeira coisa. Agora, eles precisavam agora se tornar membro da igreja, precisavam agora ter os seus nomes, né, nos halls da igreja, né? Nas atas da igreja, como membros da igreja. Então, nesse sentido, eles se arrependeram, eles se converteram a Cristo, eles tiveram agora um encontro com Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, e agora eles iam passar agora por um discipulado. Ouviram a mensagem, passaram por um discipulado, vamos lá de forma espontânea, rápida, né? Porque a mensagem já foi um bom discipulado, a mensagem foi rápida, né? Então fechou ali em todo aquele contexto. Né? Eles ouviram a mensagem, se converteram, foram preparados para as águas, as águas do batismo, né? As águas batismais, né? Essa que é a palavra batismais, foi preparado para as águas batismais, então era
quase 3.000 candidatos a ser batizados, né? Imagina. Então, alguns críticos vão dizer, mas Jerusalém não tinha rio, córrego, etc. Mas tinha os grandes tanques, né? As grandes piscinas, né? Tinha o de Betesda, de Siloé, e outros grandes tanques ali que tinha, que realmente teve. Mas não foi um batismo por efusão, mergulho, né? Como é a etimologia da palavra, né? Mergulhar, imergir, né? Mas foi um batismo por aspersão ou efusão. Todavia, eu vejo que eles batizaram, possivelmente, como batizaram, eles batizaram o batismo trinitariano, né? O batismo trinitariano que Jesus ensinou em Mateus 28 e 19, e eles foram batizados por imersão, mergulho, né? E assim aconteceu com esses 3.000 candidatos ao batismo que se tornaram membros da nova Igreja Mãe de Jerusalém, ok? Então tá aí, a questão batismo é um ato público, né? Um ato público de vida transformada, de um ato de uma declaração, que agora ele é uma nova criatura, ele faz parte da igreja de Deus, do corpo de Cristo, é um cristão, um seguidor de Cristo, é um pupilo de Cristo, né? A igreja acolhe com amor, mas só integra quem passa pela cruz. Então, o primeiro passo para chegar até Jesus é passar pela cruz. É o que Paulo falou em 1 Coríntios, né? O Cristo crucificado, o Cristo que morreu e ressuscitou em prol da nossa salvação. A ceia do Senhor, a segunda ordenança. A primeira ordenança é o batismo, a segunda é a ceia do Senhor como memorial. Já pegando essa palavra de memorial que está escrita em 1 Coríntios, né, que Paulo coloca, então é comunhão. Parte do pão, quando ele fala que eles repartiam pão de casa em casa, comiam suas sopas, né, e a cada dia a igreja ia se multiplicando, eles evangelizando, fazendo missões, e Jesus falou o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós, semeis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, toda aquela região de Israel, da Palestina, a igreja de Jerusalém evangelizou, e a cada dia ela ia crescendo, a cada dia tinha novos convertidos, a cada dia tinha candidato para o batismo, a cada dia os membros da igreja iam crescendo, então precisava passar pelo batismo, para depois passar para essa segunda ordenança, a ceia. Algumas pessoas perguntam, mas precisa ser batizado para tomar a ceia do Senhor? Então, nas igrejas históricas, as igrejas históricas, o pentecostalismo clássico, necessariamente tem que ser batizado para participar da ceia do Senhor. Tem a chamada comunhão fechada, que é a ceia fechada, que é só para os membros daquela igreja que não aceita igreja nenhuma, então se fecha ali. Agora tem a comunhão aberta, que muitas vezes uma assembleia visita o presbiteriano visita uma igreja batista, ele pode ceiar lá, isso é aberto, né? É a ceia aberta nesse sentido, mas tem que ser batizado. Não existe na Bíblia dizendo nenhum mandamento, dizendo assim, dizendo para tomar ceia tem que ser batizado. Mas no decorrer da história da igreja, Pedro coloca aqui, depois que eles se arrependeram, eles foram batizados. Não é? Então, ele por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, segue todo um ritual, segue toda uma liturgia. Se converte, passa pelo discipulado, vai ser batizado nas águas, o batismo trinitariano, né, porque nós somos trinitarianos, e de lá se torna membro da igreja e vai tomar ceia, ok? Ainda que não tenha esse mandamento, mas todo esse ritual na história do cristianismo é dessa maneira. Agora vai existir algumas culturas de igreja aí que realmente não precisa ser batizado para tomar ceia, né? Todos podem tomar ceia e etc, tal. Mas as igrejas históricas, no cristianismo histórico e reformado, necessita ser batizado e tomar ceia. Aqui temos a segunda ordenança, a primeira foi o batismo, né? O ato público de fé e de palavras. Então, celebrava a ceia com referencial, relembrando a morte e ressurreição de Cristo, né? Isso que é a questão da ceia. Também incluiu compartilhar refeições entre os crentes. Ele saía de casa em casa, né? Repartindo as refeições e etc. Comentários da lição, José Gonçalves, ele colocou a questão tanto do repartir do pão, como muitos eruditos, muitos teólogos colocam essa questão do repartir do pão como a questão, uma referência à ceia, né? Aí depois tem a questão das refeições e etc., que a gente pode até pensar que na época da Eucaristia, que é a palavra grega para ceia, né, para comunhão, então na época da ceia, também tinha uma chamada a festa Agape, a festa do amor, né, que era, ou ela antecedia, ou ela era depois, né, para se tomar a questão, tomava a ceia e depois tinha um cafezinho, sei lá, tinha um caldo, tinha um banquete,
e etc. Assim acontecia na igreja de Corinto. Então, na igreja de Corinto acontecia primeiramente essa festa, né? Agape, essa festa do amor. Eles comiam as refeições, quem chegasse primeiro comia melhor, quem chegava por último era os escravos, e comia só o resto que chegava. Então, Paulo chama a atenção da igreja que aquilo não estava chegando ao objetivo que deveria alcançar, né? Então, Paulo faz uma crítica em 1 Coríntios capítulo 11. Fé à mesa, com louvor e simplicidade de coração. Então, um paralelo aqui em 1 Coríntios 11, 26, anunciais a morte do Senhor até que venha, né? Mas a fé é sempre isso, examinar o homem, né? A si mesmo, antes de coma, né? Ou toma do cálice. O pão partido gera unidade, a ceia nos reconcilia com o Senhor e com o próximo, o que a igreja de Jerusalém fazia. Uma igreja modelo, uma igreja reverente, cheia de dons, né? Sobreveio o temor a toda a alma, né? A questão quando na pregação de Pedro, né? Então, respeito santo, né? A questão do temor significa um respeito, uma reverência, uma consciência da presença gloriosa de Deus, e o que aconteceu quando aquelas pessoas ouviram a mensagem, essas quase 3.000 almas se converteram. Os milagres não era show, era a confirmação da palavra de Deus. É uma coisa que a gente sempre fala hoje, as pessoas estão mais atrás do carisma do que do caráter. O caráter é o fruto do Espírito, que está registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 26. Né? O fruto, né? Que é o sentido singular, é o caráter, né? É o caráter de Cristo em nós. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, os dons espirituais, que são os carismas, está registrado, apesar que tem vários dons, mas estou falando desses dons espirituais que está registrado em 1 Coríntios capítulo 12, né? Que vem os dons que são os 9. As pessoas estão mais atrás do carisma do que o caráter. Então, os dons e o caráter que são fruto tem que caminhar junto, para que realmente não venha virar um show, né? A questão mais só para cachê, só para estátua, etc. Nada disso. Os dons espirituais, os milagres que aconteceram em Jerusalém, as curas que Jesus realizou, todas eram em objetivo a promoção, a exaltação do reino de Deus na terra. Então, aqui, Hebreus 12, 28. Se vamos a Deus com reverência e temor, né? É isso. Dons devem surgir do temor e não do orgulho. Uma igreja acolhedora e generosa. Vamos lá. Tinha tudo em comum, né? A palavra koinonia, né? Repartia conforme a necessidade. Então, aqui uma coisa que vai ser falada nas demais lições que vem pela frente, sobre essa questão do partilhar, realmente quando eles vendiam seus bens, repartia tudo, etc. A igreja atendia às necessidades concretas. Então, aquelas quase 3.000 almas se converteram. Então, elas precisavam ser abrigadas, precisavam ser acolhidas, precisavam, então, ia ter gasto, né? Ia ter gasto com comida, ia ter gasto com moradia, momentos difíceis naquela época de perseguições, né? O que vai acontecer, uma grande perseguição na época de Estevão, e de lá eles não fizeram nada precipitado, como alguns teóricos, né? Alguns teólogos vão dizer que a igreja se precipitou. Não, se a igreja era dirigida pelo Espírito Santo de Deus naquele exato momento, eles estavam dirigidos pelo Espírito Santo e pela orientação dos apóstolos, né? Então, nesse caso, não teve nada precipitado, foi tudo voluntário. É o exemplo do capítulo 5 de Ananias e Safira. Pedro falou para Ananias e para Safira que era deles a propriedade, não precisava mentir. Se ele quisesse dar qualquer tanto ou nada, estaria no critério de cada um deles. A igreja atendia a necessidade concreta, então tinha que atender esses novos convertidos, a estruturação da igreja estava começando, e etc. Não era imposição. Nunca foi imposição a questão. Para algumas igrejas aí vai ter, né, teologia da prosperidade, uma imposição psicológica, emocional e etc. Era fruto de um coração transformado. Então era isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, é uma nova criação, conforme 2 Coríntios capítulo 5, né? Então, é uma nova criação. Então, não era imposição. Isso eu não estou falando para você que tem 2 casas, 3 casas, dá uma para o seu irmão. Se você realmente sentir, e se for de Deus, conversou com a sua esposa, com a sua família, tudo bem. Isso está no seu critério, é uma questão voluntária, não é mandamento, né? Mas ele deixa um exemplo muito bonito na questão quando a gente está comer uma comida bem gostosa no final de semana, lembrar que o meu irmão de igreja, de banco, né, não tem aquela comida, não tem aquela refeição e etc. Então, nós lembramos desse texto aqui, para não ser só uma sepultura de frango no final de semana, pensar nos nossos irmãos que não tem nada, né? Então, nós devemos
trabalhar a questão da hospitalidade, como fala a Carta aos Hebreus no capítulo 12, servir, né, aos irmãos da nossa comunidade de fé, como fala também Gálatas capítulo 6, né, a questão de ajudar o nosso próximo, da nossa comunidade. Havia hospitalidade prática contemporânea. Outra questão é que o paralelo, como permanece nele o amor de Deus. Então, é aquilo que João fala na sua carta, filhinhos, amai-vos uns aos outros, né? Então, tem que ter um amor dentro da igreja, o amor que nos toma conta, que nos leva, que nos rege, né? Dentro desse amor tão maravilhoso, que ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Outra questão da aplicação, a igreja viva se mede por como cuidar do próximo, né? É a questão da ajuda do próximo. É o que Jesus, é o que Pedro falou lá no Templo Formosa, na entrada para aquele coxo. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. O coxo começou, né? Se levantou tal e começou a glorificar a Deus. Uma igreja adoradora e influente, né? Então aqui, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, é o que a igreja crescia, né? Então assim, a igreja mesmo diante das perseguições, diante das adversidades, diante dos problemas, era uma igreja que adorava a Deus. Um exemplo muito bom do Antigo Testamento é aquela questão de Josafá, né? Quando começou havia um adversário contra eles, eles começaram a adorar a Deus. Com ele está o braço de carne, né? Mas conosco está o Senhor dos Exércitos. Então, o louvor, a verdadeira adoração a Deus, né? O que a igreja de Jerusalém fazia como modelo para as demais igrejas que vai ser fundada no decorrer da história do cristianismo. O louvor era diário e sincero, fruto de gratidão real, a questão da gratidão contra a murmuração, contra a hipocrisia. A igreja tinha um bom testemunho e o Senhor acrescentava novos crentes. Então, todo dia na igreja de Jerusalém se convertiam novos crentes, né? Novos candidatos ao batismo, novas pessoas ingressam no hall da igreja, novos membros, né? Que realmente foi uma igreja missional. Uma igreja missional, uma igreja que faz missões, uma igreja que viveu o Missio Dei, a missão de Deus de pregar o evangelho a toda criatura. Crescimento espiritual e numérico vinha da autenticidade. Então, eles pregavam em atos e palavras, né? Então, pregava o que eles aprenderam com Jesus e assim levaram a mensagem. O paralelo aqui em Mateus 5,16, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, a igreja é luz do mundo e sal da terra. A igreja tem que ter boas obras, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 1. Não para sermos salvos, mas nós praticamos boas obras porque nós somos salvos em Cristo, né? Nós somos salvos pelas obras, pelos méritos de Cristo. Quem vive a fé com verdade será relevante sem precisar se moldar ao mundo. A conclusão, o modelo real, não idealizado. A igreja de Jerusalém é referência de equilíbrio palavra, espírito, né? Doutrina, mesmo enfrentando problemas. O capítulo 5, Ananias, Safira e hipocrisia. Atos capítulo 6, murmuração na questão da distribuição da cesta básica. Buscava corrigir com sabedoria. Permanece o modelo porque não buscava a perfeição humana, mas dependência divina. O paralelo. Sejam meus imitadores e atentai para os que andam segundo esse modelo, né? Efésios, Filipenses 3,17, que Paulo coloca. O desafio final, que nossas igrejas modernas redescubra a profundidade simples da fé vivida com reverência, partilha e alegria. É o que a igreja de Jerusalém nos deixa, né? Então, o que eu quero colocar em seus primórdios, a igreja de Jerusalém lia o Antigo Testamento, precisamente era a tradução do hebraico para o grego chamado Septuaginta, né, que era o Antigo Testamento em grego, e eles liam o Antigo Testamento à luz dos ensinos de Jesus. Os apóstolos não se preocupavam em escrever o que hoje conheceríamos como a teologia sistemática, né, doutrinas organizadas. Tudo era simples, não havia uma necessidade de elaboração e organização das principais doutrinas da fé cristã. Entretanto, o evangelho da graça de Deus era transmitido oralmente. Jesus não deixou nenhum manuscrito, seus discípulos compartilhavam o que ouviram, viram e vivenciaram durante sua jornada com o Mestre. Os apóstolos desempenharam um papel crucial na liderança organizacional
estrutural das igrejas locais. Quando surgiam desafios específicos, depois eles escreviam epístolas que se tornaram parte do Novo Testamento. Essas cartas forneceram orientações doutrinárias, práticas para os crentes, abordando questões específicas enfrentadas pela comunidade de Jerusalém e outras igrejas. A Igreja Apostólica sustenta firmemente a historicidade dos quatro evangelhos, que transmite fielmente as ações e ensinamentos de Jesus, né? Tendo como pano de fundo histórico os ensinos de nosso Senhor Jesus e seus apóstolos, podemos observar em todo o Novo Testamento a doutrina da Trindade, mesmo sem necessitar de uma formulação, definição teológica explícita, né? Então, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, afirmou: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Os judeus incrédulos entenderam essa mensagem e procuraram matar Jesus, pois ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo igual ao Pai. Então, se você quer adquirir o meu livro, certamente as igrejas do primeiro século tinham uma consciência trinitária. Não há questionamento acerca dessa verdade absoluta nas páginas do Novo Testamento. É fascinante observar como a expansão do cristianismo trouxe consigo desafios teológicos e a necessidade de formulações mais elevadas que vai acontecer no século II. A heresia como o monarquianismo, que vai ser combatida, a heresia como o gnosticismo, que vai ser combatida, as heresias como o arianismo, que vai ser combatida, exigiu uma resposta clara e fundamental da fé cristã. Mas aqui nós temos um texto muito apologético, né? A carta Petrina, 3:15. É muito apropriada. Nesse versículo, o apóstolo deixa exortar os crentes a estarem preparados para dar uma resposta, apologia, a qualquer pessoa que perguntar sobre a razão da sua esperança. Essa resposta não se limita apenas a citar passagens bíblicas, mas também a explicar e defender as verdades centrais da fé cristã. Então, fechando, a doutrina da Trindade, por exemplo, foi um desses pontos cruciais que exigiu uma formulação mais elaborada. Ela afirma que há um único Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa compreensão complexa e profunda foi desenvolvida ao longo do século por teólogos e concílios na história da igreja. A história da apologética cristã, rica em debates, reflexões, desafio de fé, é um testemunho da busca contínua pela compreensão e a comunidade das verdades espirituais da fé cristã. Está no meu livro aqui, Trindade, uma verdade negociável. Também tem um livro também sobre história do evangelismo, dentro da história da igreja primitiva, dentro das mais igrejas que vivenciaram e projetaram um mundo, né, que pudesse levar e cumprir o ID, né, a ordem imperativa de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura. Então, a igreja de Jerusalém, de fato, é uma igreja modelo, é uma igreja mãe, é uma igreja que nos traz o exemplo, que nos deixa todas esses exemplos, né, como uma igreja que era doutrinada, uma igreja que orava muito, né, a igreja de Jerusalém orava muito mesmo, né, elas oravam. Então, oração, que significa? Oração significa conversar com Deus, comunicação com Deus, né, oração é o oxigênio da alma, né, quando o oxigênio acaba, a pessoa morre, né, então, a igreja tem que viver dessa comunhão de oração, e todos nós devemos viver a oração conforme a palavra de Deus. Então, eu costumo dizer que existem as chamadas 4 operações cristãs. Eu falava isso quando sempre como novo convertido jovem, né? Eu falava, tem as 4 operações cristãs, que a primeira é a palavra de Deus, doutrina. A segunda, oração. A terceira, o jejum. E a quarta, o vigiar, para que não possa perder tudo de uma vez. Então, nós temos que ser uma igreja doutrinada, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que vive o verdadeiro evangelho, uma igreja que seja modelo. Ainda que não existem igrejas perfeitas, mas igreja que procura vivenciar o que está na palavra de Deus, para que possa alimentar. Eu costumo dizer, você não é urubu para comer carniça. Você é o filho de Deus para comer o melhor banquete. O melhor banquete está na palavra de Deus, nos 66 livros da Bíblia, no 1189 capítulos, e 31.173 versículos, e assim espalhado em todas as páginas da Bíblia Sagrada, que é o nosso alimento diário para a nossa vida. Então, uma igreja que tinha coinonia, que abrigava, que abraçava os seus irmãos, né? Ainda aqueles que estavam mais fracos, aqueles que estavam carentes, aquela ovelha perdida, que voltava para buscar um irmão, independente de qualquer coisa, né? Independente de posição social, independente de formação intelectual, acadêmica, social e etc. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo que tem o cabeça que é Cristo, que é o dono da igreja. Os pastores são anjos, são representantes de Deus dentro da igreja, dentro do rebanho, mas a igreja tem um dono e esse dono é Cristo, que depois realmente os pastores, os representantes, vai ter que prestar conta, né, para
o dono principal, o sumo pastor, o sumo apóstolo, o rei dos reis, senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, procura servir e principalmente ouvir o clamor macedônio de um vizinho, de um colega, atravessa a Macedônia e me socorre, né? Então é isso que é a koinonia, não fica só na base teórica, mas na base relacional, no cristianismo vivo, né? E vivenciar a verdadeira fé cristã. É o que Jesus falou: se a nossa justiça não exceder a escribas e fariseus, tampouco entraremos no reino do céu. É o que está registrado no Sermão do Monte, do capítulo 5, 6 e 7. Então, que Deus possa nos abençoar de uma maneira tão especial e que Cristo seja a luz principal dessa igreja, através do Espírito Santo que está nos dirigindo, nos preparando, nos adornando para o encontro final com Ele, que vai ser o arrebatamento da igreja, e que possamos morar no céu e possamos sempre dizer: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqui estão os principais pontos, né? A revista está muito bem explicada, tanto o livro de apoio, né? O vídeo aula lá que na TV CPAD, com o pastor José Gonçalves, que ele passa uma explicação muito boa, em poucos minutos, né? Dando toda a parte estrutural da igreja. Então, a Igreja de Jerusalém é uma igreja que tem como modelo e um referencial para todas as demais igrejas. Que Deus nos abençoe.